quando a gente fala em adenomegalia, principalmente, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar a morfologia, a parte imunológica, a apresentação clínica, a agressividade, né, a evolução dessa adenomegalia, tá? E a apresentação, né? Quando você tem linfoma, você tem geralmente o envolvimento ganglionar, podendo ter extraganglionar, e quando você tem o envolvimento ganglionar, e além disso, o envolvimento também de medula, a gente diz que é um linfoma mais uma leucemia, ou linfoma leucemizado. Em relação à adenomegalia, a gente tem linfonodos normais, todos nós temos. A gente tem vários, são muitos linfonodos do corpo inteiro, tá? É relativamente comum no exame físico, 25% deles é generalizado, 75% localizado, sendo que a maioria é cabeça e pescoço, principalmente essa parte aqui cervical, tá? 1% supraclavicular deles, 5% axilar e 14% inguinal. Vou falar mais especificamente disso aí daqui a pouquinho, tá? Tem várias causas, né? A gente pode ter N causas, infecções, malignidades, né? Malignidade primária, como linfoma, ou malignidade que a gente diz secundária, metástase, tá? Então, a gente tem várias coisas que podem dar adenomegalia, né? 3% dessas adenomegalias necessitam de biópsia, sendo que desses 1% é maligno, tá? Quanto menor a idade, menor a chance de... Quanto menor a idade, menor a chance de ser maligno, tá? Então, se você tem maior de 40 anos, você tem 4% de malignidade, chance de malignidade. Um diagnóstico diferencial, aqui, né, são as causas que a gente tem de adenomegalias. Por isso que quando a gente fala, a gente vai examinar, atender o paciente, a gente tem que examinar, né? E tem que fazer uma anamnese, porque a anamnese, ela interfere no nosso diagnóstico, tá bom? A gente pode ter mononucleose, é muito comum, gente, é muito comum da adenomegalia, tá? E ela é muito mais comum do que um câncer, por exemplo, né? Em relação à doença, principalmente em criança, né? Mononucleose por Epstein-Barr, citomegalo, outros vírus, né? Infecções bacterianas também podem dar, parasitose, infecção fúngica, a metástase, doença autoimune, né? Por exemplo, um abscesso dentário também pode levar a uma reacional, tá? E aí, uma coisa extremamente importante, gente, é avaliar a clínica desse linfonodo, né? Como que a gente vê? Anamnese, quanto tempo de evolução, né? E quanto tempo isso apareceu, tá? Isso é muito importante a gente saber. Os sintomas associados, né? No exame físico a gente tem que ver, é localizado? É generalizado? Então isso é importante, porque o generalizado faz uma diferença pra gente também. O tamanho, por exemplo, o tamanho do linfonodo. Geralmente, linfonodos cervicais, inguinais, até 2 centímetros, geralmente são normais. Geralmente, não quer dizer que é. Associado ao tamanho, gente, a gente tem que associar o quê? A característica do linfonodo. O que quer dizer isso? Isso é, para mim, uma das coisas mais importantes, né? É simétrico, é pétreo, é doloroso, é aderido. Isso faz diferença. A malignidade, geralmente, é aquele linfonodo que acima de 2 centímetros. Tudo bem? Acima de 2 centímetros. Vamos lá, gente? Acima de 2 centímetros, geralmente o linfonodo maligno. Aderido, duro, endurecido, tá? Então, assim, porque a região cervical, é muito comum a gente achar linfonodo palpável na região cervical, mas a gente tem que avaliar a característica dele. Então, essas características falam mais a favor de malignidade do que, né, o benigno. O benigno, geralmente, é aquele linfonodo móvel, aquele linfonodo fibroelástico, menor que 2 centímetros. Ah, mas eu tenho um linfonodo maior que 2 centímetros, tem uns 4 centímetros, mas ele é fibroelástico, ele é móvel. Então, está associado, tem um abscesso dentário ali, poxa, muito característico de reacional. Então, tudo isso a gente tem que relacionar.
o linfonodo cervical, a maioria dele é benigno. Mas quando você tem um linfonodo supraclavicular, você tem que ligar a lanterna. Porque a maioria dos supraclaviculares são malignos, tá? Então, quando você tem um supraclavicular, muito dele tem que ir para biópsia. O ideal é ir para biópsia. E outra coisa, gente, associação com hepatosplenomegalia, né? Tem associação com hepatosplenomegalia? Poxa, já vamos ligar a lanterna também. Mas a mononucleose também tem hepatosplenomegalia. E aí, né? Aí vem a característica do linfonodo, na verdade é aqui. A característica do linfonodo, né? Então a gente tem que avaliar isso. Isso é um diagnóstico diferencial. Eu gosto muito de falar com vocês em adenomegalia, por quê? Porque a adenomegalia vocês pegarão no pronto-socorro, né? Então vocês têm que ligar a lanterna, tem que pensar no diagnóstico diferencial. Mononucleose, outras infecções, abscesso, mas pensar também que pode ser um linfoma. Só para dizer que a gente tem linfonodos no corpo inteiro. Olha o cervical, quantos linfonodos a gente tem, né? E aí, quando que a gente suspeita de um linfoma? Quando ele é maior que 2 centímetros, quando ele é firme e aderido, geralmente indolor, não está associado ao processo infeccioso. Uma coisa que eu não coloquei aqui, endurecido, tá? Quando ele é pétreo, né? E aquela história há mais de 4 semanas, mais ou menos, tá? Não está associada a nenhum processo infeccioso, nenhuma coisa atual, no momento. Professor, endurecido é a consistência ou é porque não é mole? A consistência. Endurecido é diferente. Endurecido o contrário é fibroelástico. Ele é mais mole, entendeu? Agora, ele é móvel ou aderido. Móvel fala a favor de benigno. Aderido fala a favor de maligno. Tá? E aí, a gente tem. O que são os linfomas? Né? O que é linfoma? Né? É um termo que a gente usa para designar um grupo de doenças neoplásicas do sistema linfático, né? Que se originam de uma proliferação clonal dos linfócitos B ou T. Então é como se você tivesse você tem uma proliferação clonal, como se fosse na medula, como se fosse a leucemia que a gente deu há 15 dias atrás. Só que aqui é no sistema linfático. Ao invés de ser na medula, é no sistema linfático. Tá? São doenças linfoproliferativas, clonais. A manifestação principal é o quê? São as adenomegalias ou também a proliferação de tecido linfóide em outros órgãos. Por exemplo, no fígado, no baço, tá? Esse a gente pode ter também. A gente tem, como classificação do linfoma, a gente divide em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin de linfócito B ou de linfócito T. E aí falando um pouquinho de linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin, a gente tem aqui, ele é dividido em linfoma de Hodgkin clássico, a maioria dele é o clássico, ou linfocitário nodular. Dentro do linfoma de Hodgkin clássico, a gente tem subtipos ainda. É claro que eu não quero isso aqui de vocês, né? Mas a gente tem que saber que a maioria deles é o clássico, tá? E dos linfomas não Hodgkin, a gente tem a diferenciação em linfócito B e linfócito T, né? Então, a gente tem, vou falar para vocês um pouquinho exatamente característica do de Hodgkin e do não Hodgkin daqui a pouco, tá? Mas só para dizer que dentre eles, a gente tem a subdivisão. Eu acho que eu peguei bem a aula, eu já tinha colocado hoje, não tem problema não, tá? Então, a gente vai pensando aqui, ó, voltando aqui. A gente tem aqui, só para voltar ao quadro de vocês, o linfoma não Hodgkin, gente, eu vou falar sobre eles, né, daqui a pouco. A gente tem o linfoblástico B, a gente tem o folicular, o difuso, o de Malte, o de Burkitt, né, esses todos são de linfócitos B. O de linfócito T, a gente tem o linfoblástico T, a gente tem o linfoma de célula T periférica, a gente tem a micose fungoide, que é muito L, tá? E epidemiologia. Os linfomas fazem parte de 5% das neoplasias, né, que a gente tem hoje. Sendo que a maioria é não Hodgkin, tá? O Hodgkin é menos comum.
autoimunes, também podem ser fator de risco para exposição à quimioterapia, radiação, a herbicida anteriormente. Pessoal. Tá. E aí a gente tem como apresentação clínica. Como geralmente é a apresentação clínica, né? Geralmente os linfomas eles são mais comuns nos adultos jovens, tá? Ou alguns podem ser até idosos, tá? Geralmente você tem uma adenomegalia que pode estar associada a uma esplenomegalia. Você também pode ter sintomas relacionados à compressão. Por exemplo, a gente tem a massa de mediastino, né? Porque aqui a gente tem vários linfonodos paramediastinais. Então você pode, é como se fosse aqueles linfonodos proliferando, formando massa, tá? E aí faz o quê? Sintoma de compressão, né? Como se fosse, aí pode ter dispneia, porque pode comprimir, pode entrar com a traqueia, né? E aí você pode empurrar e aí fazer isso. Pode até fechar, tá? Você pode ter, por exemplo, síndrome de veia cava superior, síndrome de veia cava inferior, tá? Que são sendo edema, insuficiência respiratória, né? Então isso tudo pode acontecer. Obstrução intestinal, né? Porque a gente tem linfonodo na barriga, então pode ter ali sintoma de obstrução. Por exemplo, eu tive um paciente com linfoma, ele começou, a clínica dele foi o quê? Ele começou com uma dor abdominal, uma extensão abdominal, uma dor abdominal, acharam que era verme, foram passando remédio de verme, e aí chegou uma hora que aquilo foi ficando uma coisa insuportável, que ele começou a vomitar fezes. Meu Deus. E aí viram que ele estava obstruído. E aí sim, fizeram tomografia, viram que ele estava obstruído, quando foram fazer, era um linfoma. Então aí ele teve que tirar uma parte do intestino, teve que fazer colostomia, enfim. E aí depois a gente tratou. Ele chegou pra gente, já tinha sido operado, foi quando ele chegou pra mim. Então, já com o diagnóstico de linfoma até. Tá? A gente pode também ter sintomas relacionados, por exemplo, ao coração, porque pode ter infiltração, né, no coração, pode ter fígado, tá? E a gente falou lá no início, quando a gente tem infiltração de medula, é o que a gente chama de linfoma leucemizado. Quando a gente tem infiltração de medula, ele funciona como se fosse uma leucemia. E aí, quais são os sintomas geralmente? A medula começa, lembra que a gente falou de leucemia? A medula, ela fica prejudicada na produção de células normais. E aí você tem anemia, você tem plaquetopenia. Então você pode ter sintomas relacionados a essa penia. Como, por exemplo, plaquetopenia, sangramento, anemia, frustração, fadiga, né? Então você pode ter sintomas relacionados a isso também, tá? A gente tem também outros sintomas que são mais característicos, por exemplo, que a gente chama de sintoma B. Isso é importante para a gente depois estadiar o paciente, porque isso interfere até no tratamento do paciente do linfoma, né? Febre superior a 38, sudorese noturna com calafrio, perda de peso mais de 10% nos últimos 6 meses e prurido, tá? Esses são sintomas B que interferem no diagnóstico, tá? Então, o paciente que chega ali com uma massa, né, cervical, uma adenomegalia cervical, você tem que procurar saber se ele tem esses sintomas, porque isso é bem característico de linfoma. Febre, prurido, emagrecimento, tá? Aqui é uma adenomegalia, né? E você vai, quando você palpa, você sente mesmo, endurecida, aderida, tá? É maior que 2 centímetros, dá pra ver. Aqui uma outra adenomegalia cervical, né? E como que você investiga, né? Temos que investigar sempre uma avaliação inicial, hemograma, né, gente? Hemograma é um exame básico que a gente pede. A gente tem que avaliar a função renal, a função hepática. A gente vê LDH, porque o LDH também, eles são como se fosse, eles indicassem a gente a replicação celular, tá? Então, quanto mais replicação celular, mais agressivo pode ser esse linfoma. O ácido úrico,
porque na hora da destruição celular, na hora do tratamento, o ácido úrico pode elevar, porque na destruição celular ele libera ácido úrico, tá? Sorologias para ver se ele tem algum vírus, alguma vez, né, que ele já teve uma infecção por um vírus, que pode ser fator de risco para aquele tumor, né? E os exames de imagem para avaliar principalmente o estadiamento, né? Tomografia de tórax, abdômen e pelve. Se você não tem, por exemplo, PET é o ideal, que é um tipo de tomografia, tá? PET avalia o corpo inteiro, a tomografia do corpo inteiro, só que ela é cara. Caríssimo, 6 mil. Só que ela é cara. E aí, a gente, às vezes, o SUS cobre, a gente tem que pedir autorização na Secretaria de Saúde, e às vezes a gente consegue pelo SUS, tá? Mas, muitas das vezes, a gente não consegue, e aí a gente vai com a tomografia normal mesmo. Hoje, a gente tem se usado a ressonância de corpo inteiro, mas isso depende muito do avaliador. Se você tem um bom radiologista que avalia a ressonância. A ressonância é uma coisa que está chegando bem no mercado, por quê? Porque, diferente da tomografia, ela não tem contraste. Essa não tem, né? Então, a gente pode... Não tem contraste, não, desculpa. Ela tem contraste, ela não tem irradiação. A gente não irradia o paciente, né? Então, ela tem crescido hoje, mas a gente é examinador dependente. Então, a gente precisa, porque você tem que saber muito bem quem está vendo essa... porque é o que a gente chama de ressonância por difusão, tá? É um método diferente. Como que a gente faz o diagnóstico? Biópsia. O diagnóstico de linfoma é por biópsia, não tem jeito, tá? Você manda para o histopatológico comum e depois ele vai para a imunistoquímica, que é quando a gente vai ter o diagnóstico certo. Às vezes, o histopatológico ele chega para a gente só como sendo uma doença linfoproliferativa, não tem nome. Ou linfoma, suspeita de linfoma. Mas a gente precisa saber, é um linfoma de Hodgkin? É um linfoma não Hodgkin? Porque isso interfere no tratamento e no prognóstico. A gente tem também, por exemplo, quando a gente tem comprometimento medular, quando a gente vê, poxa, aquele paciente que chegou com uma história suspeita de linfoma, você faz um hemograma, você vê anemia, você vê plaquetopenia, você tem que suspeitar que aquilo ali virou uma leucemia. Então, você pode fazer um aspirado de medula e mandar para a imunofenotipagem, que também pode sair o diagnóstico dali. Tá? PCR para algumas mutações, citogenética e FISH, por quê? Porque isso, lembra que a gente falou também de leucemia? As translocações, as alterações genéticas podem avaliar o prognóstico da doença. E algumas translocações colocam o paciente como melhor prognóstico e outra como pior prognóstico. E isso influencia em quê? No tratamento. Pior prognóstico, você tem que ser mais agressivo. Tá? Aqui, a gente tem o estadiamento, né? Como é que a gente faz esse estadiamento? Isso aqui é um pouquinho complicadinho, mas a gente pega. Geralmente, você faz com o exame de imagem, né? O estadiamento que a gente falou. A gente tem estádio 1, quando é único, aquela região linfonodal única. Estádio 2, quando você tem envolvimento de duas ou mais regiões linfonodais do mesmo lado do diafragma. Estádio 3, quando você tem dos dois lados do diafragma, né? Por exemplo, você tem superior e inferior do diafragma, tá? E o 4, quando você já tem metástase, tá? Infiltração de órgãos, outros órgãos, né? Então, só que além disso, o paciente, por exemplo, ele é 1, mas pode ser B, os sintomas que a gente falou ali atrás, mas ele tem outros sufixos que a gente diz. Ele tem o E, ele tem o X e ele tem o S. O que é isso? Se ele é 1, 2, por exemplo, vou te dar um exemplo de 2. É quando você tem nas duas cadeias cervicais. Aqui, as duas cadeias cervicais. Mas ele não tem febre, ele não tem sudorese noturna, ele não tem emagrecimento, ele não tem fluorido. Então ele é um 2A, porque ele não tem sintoma associado. Agora, ele tem dos dois lados do cervicais, mas tem emagrecimento. Então ele é 2B. Tá?
Quando? Quando a gente tem desenvolvimento contínuo à cadeia linfonodal. Por exemplo, você tem aqui mediastino e cervical do mesmo lado. Tá? Isso seria um 2E. X, quando você tem a massa maior que 10 centímetros ou no mediastino maior que 30 centímetros do mediastino tomado. Né? Então, se você tem uma massa, um mediastino e tem cervical, ele pode ser o quê? Ele pode ser um EX também. Tá? Esse é muito importante, esse slide. Pera aí, então, Tem que professor. decorar esse troço. E aí, quando ele tem envolvimento esplênico, é mais um. Se você tem o baço, uma esplenomegalia, ele é mais um sufixo. Tá? Então, é isso que a gente quer. Falei, vamos voltar? Vamos. Vamos. Aí ele soma, professor. Então, se ele tiver sintoma, tiver outra, é bexiga. Exatamente. Ele soma, Tá. a gente vai somando. Tem. Tá? A gente vai somando. Por exemplo, esse 2EB, a gente já falou aqui o que ele é. Não já? Ele é do mediastino, cervical, tem febre. Entendeu? E tem o mediastino cervical da mesma cadeia. Isso. Agora, por exemplo, eu não coloquei aqui. Um 2EBX. É onde a gente tem uma massa mediastinal grande, maior que 30% do mediastino. A gente tem associado linfonodo cervical. A gente tem febre ou emagrecimento, enfim. E a gente tem... Não, é isso. Massa, febre Massa grande. Então, é um- Cervical e mediastino. E febre, né? Já falei. E X se tiver o baço aumentado. Yes. e... Não, essa, desculpa, essa é o baço aumentado. Eu falei errado. X é a massa maior que 10 centímetros. Ou maior que 30 no mediastino. Por exemplo, se você tem, vamos dar um exemplo, Isso não vê na imagem. imagem. E na clínica, né? Porque na verdade, febre, sudorese, emagrecimento é a clínica do paciente. Tá? De novo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Né? Então, o que a gente tem? Sintoma A ou sintoma B? Gente, primeira coisa é aqui em cima. Se ele é 1, se ele é 3, 2, 3 ou 4. Local. Unilateral ou é 1 ou é 2? Depende, Pode ser porque pode. e metástase? E se ele tiver metástase para o sistema nervoso? Aí Se já ele tiver é metástase para a medula? Ele pode ser 4. Não seria 4? 4. Então, se você falou unilateral, entendeu? Não. Ele pode ter uma massa cervical, ele pode ter uma massa de cervical e pode ter metástase para a medula. E não ter linfonodo mais em lugar nenhum. Falou metástase. Ele pode ser 4. Ele não precisa ser 1 ou 2. Então, se tem metástase, já pula pro 4. Já vou 4. Por isso que é importante um PET, por exemplo. Porque o PET já avalia o corpo inteiro. Aí já vai avaliar, poxa, é localizado? Não. Né? Tem metástase? Já vou pro 4. O que você quer? Pode falar. Por metástase na prova, a gente já sabe que é o 4. É, conhece. Põe assim, 4 febre, eu já sabe que é B. Tá? Gente, na verdade é importante isso aqui para vocês entenderem que a gente tem estadiamentos que vão além de só imagem do linfoma. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Então a gente avalia muito o quê? A gente avalia muito o sintoma B, tá? E a gente avalia isso aqui. Na prática mesmo, gente, o que influencia em relação a tratamento? Isso aqui é um sintoma. Porque muda, tá? Se é um paciente 2A, é um tratamento. Se ele é 2B, a gente vê que ele evolui mais agressivamente. Então você tem que ser um pouquinho mais agressivo no tratamento. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem, a primeira coisa que a gente vê, se é localizado, se tem linfonodo do mesmo, mais de um lugar, mas do mesmo lado do diafragma. 2. 3, quando é lado diferente do diafragma. E 4, quando tem metástase para órgão, tá? É isso. Tá? Não é, por exemplo, eu tenho linfonodo cervical e tenho linfonodo abdominal.
É 3, desculpa, é 3. Agora, eu tenho linfonodo cervical e tem metástase por rim. É 4. Um é bom, Assim, metástase. se tivesse cervical de um lado, Não já era, não. se Não. tiver só cervical, mas os dois lados. Se tiver só cervical, Mas os dois lados os dois é lados. Exatamente. Isso pra mim é o mais importante, tá? Não vou ficar muito atenta nos sufixos S, X e S. Mas se ele tem sintoma B ou não. Isso é o mais importante, tá? Pode começar qualquer linfonodo. Qualquer linfonodo. Mas o mais comum é cervical e mídia. O mais comum, não, a gente vê abdominal também bastante. Depende muito do tipo, mas inguinal também é. Né? E que referência o Leandro faz? É mais pela extensão, né? Mais por extensão. Porque aqui, quando a gente fala, às vezes é contiguidade. A gente chama mais isso. É mais por extensão que está maior. Entendeu? Pode ir? Pode. E aqui é uma massa mediastinal, né? Algumas vezes a gente pode confundir com timo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Mas aí vai um bom radiologista para orientar a gente também, para ajudar. Tá? Aqui são linfonodozinhos que a gente vê. E aí agora falando especificamente de linfoma de Hodgkin, a gente vai começar primeiro do linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin tem esse nome por quê? E quem descobriu o linfoma foi Hodgkin. Foi Thomas Hodgkin. Né? Thomas Hodgkin descobriu o linfoma em 1798, né? E depois a gente foi evoluindo, foi vendo as subclassificações. Né? E aí ele descobriu uma proliferação clonal no sistema linfático e que tinha uma célula específica, que é a chamada célula de Ritzenberg, que a gente vai olhar daqui a pouco, que é a Olinda coruja, tá? Isso é característico do linfoma de Hodgkin. Isso é coisa de prova. Tá? Olhinho de característico. coruja. Oi? O que ela falou? Célula de Ritzenberg. Ritzenberg. Onde você tirou isso? Olho de coruja que ela falou. Olho de coruja. Aqui, ó, olhinho de coruja. Ai, das patologia. Seria muito bom, né? Seria muito fácil se a gente de cara olhasse uma lâmina e visse a Ritzenberg. Mas depois a gente descobriu que tem outros linfomas que não têm o Ritzenberg, que é o que a gente chama de linfomas não Hodgkin. Tá? Mas vamos voltar ao linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin, ele é mais comum em adulto, jovem e idoso, né? Geralmente mais comum em cervical, cadeia cervical, pode ter cadeia axilar e cadeia inguinal, mas essa menos. E 50% está associado à esplenomegalia. Ele tem aqui essa célulazinha de Ritzenberg, tá? Ele tem uma evolução muito mais lenta do que o linfoma não Hodgkin, tá? Ele é um linfoma que é mais de adulto, mas ele pode vir, por exemplo, de meses, né? Geralmente os linfomas não Hodgkin, eles são mais agressivos, tá? Mas a gente também tem tipos mais indolentes. Mas o linfoma não Hodgkin, ele é mais indolente, tá? É uma evolução mais lenta. Não, de Hodgkin. Buguei. Também. Perdão, fui eu que errei. Errei agora. Fala pra nós. Tá? Então vamos lá. O linfoma de Hodgkin, ele é mais comum no adulto, jovem, adolescente também, a gente pode ver mais linfoma de Hodgkin. E ele é mais lento, de uma evolução mais indolente. Tá? Tá bom? O tratamento, quimioterapia, né? Vai avaliar também, a gente avalia de acordo com o estadiamento, né? É claro que a cirurgia também faz parte, né? Mas a gente tem que ter o diagnóstico, né? E aí a gente avalia a quimioterapia. Muitas das vezes a gente consolida esse tratamento com rádio, tá? Principalmente aí nos pacientes que têm sintoma B, né? A gente usa a radioterapia, que é um tumor que responde bem à rádio, o linfoma de Hodgkin, tá? Hoje a gente tem a imunoterapia, né? Aí também, com aqueles anticorpos monoclonais, são medicações mais caras, né? Mas que a gente tem aí conhecimento de que realmente faz efeito,
né? E para a doença refratária, a gente tem o transplante autólogo. O que é isso? É o transplante seu para você mesmo, tá? Mas isso, o paciente não pode ter infiltração de medula, tá? Ele pode ser 4, mas ele não pode ter infiltração de medula. Porque senão, a sua medula está doente, como é que você pode transfundir de você para você mesmo? Né? Tá? Lembrando que as células do sistema linfático, elas são produzidas pela nossa medula, tá? Então, quando a gente tem um linfoma, a nossa medula ela funciona normalmente, mas depois ela tem essa diferenciação dos clones no sistema linfático. A sua medula pode estar intacta, tá? Agora, quando você tem infiltração medular, a gente diz o linfoma leucemizado. E aí, o transplante autólogo já não adianta mais, né? Posso? Pode. Tá? Falando agora dos linfomas de não-Hodgkin. O linfoma não-Hodgkin, ele também é mais comum em adulto jovem, ele é o mais comum do linfoma e ele é mais comum em homem. A gente divide isso de linfócito B ou linfócito T. A gente existe o linfoma mais indolente? Existe, mas geralmente ele é mais agressivo, tá? Em comparação ao Hodgkin, então, ele é mais agressivo, tá? E aí, isso influencia a gente em quê? No tratamento. Por quê? Porque a gente vê que os linfomas que são mais agressivos, onde a gente tem uma replicação celular mais importante, a gente consegue fazer um diagnóstico até mais precocemente e a quimioterapia, ele responde melhor à quimio. Por quê? Porque a quimio age justamente ali na proliferação celular. Então, aquele linfoma que ele tem uma replicação celular lenta, é mais difícil da quimio agir. Então, a gente tem um prognóstico até pior, tá? O linfoma mais agressivo, a gente consegue uma chance de cura maior, geralmente, por incrível que pareça, tá? Então é isso, você consegue fazer um diagnóstico precoce, o tratamento automaticamente é mais imediato e a nossa chance de cura é maior. Né? Como o linfoma não-Hodgkin agressivo, a gente pode ter uma tumoração extranodal, ele tem uma evolução rápida. Se ele não tratado, a gente tem óbito, né, até meses, semanas ou até semanas. Por exemplo, um Burkitt, que eu vou falar daqui a pouco, ele triplica de tamanho de um dia para o outro. Então, é rápido, a gente tem que agir rápido mesmo, né? Ele tem maior sensibilidade à químio e, consequentemente, maior chance de cura. Tá? Os linfomas não-Hodgkin mais indolentes, você às vezes demora para fazer um diagnóstico, né? Porque às vezes eles eles não têm uma característica muito específica, né? E aí você acaba que não consegue fazer esse diagnóstico precoce, né? E aí, quando você vai tratar, você tem que avaliar a qualidade de vida do paciente, porque às vezes já é aquele paciente que já está há anos com aquilo, e aí você não pode ser agressivo no tratamento, porque senão o paciente não aguenta. Né? Então, infelizmente, a chance de cura já fica um pouco mais prejudicada. Geralmente eles são mais comuns nos idosos, eles têm uma evolução mais lenta, né? Eles têm uma adenomegalia não dolorosa, mas que pode, no final, inicialmente, ele evolui indolentemente, mas depois ele pode ser agressivo. Mas aí, que é geralmente até quando se faz o diagnóstico. Mas aí, quando se faz o diagnóstico, já está comprometido, né? Você tem, geralmente, esplenomegalia. Você pode ter, aí já está mais avançado, comprometimento de medula, né? Sobrevida de vários anos, né? Aquele tratamento que é aquilo que eu falei, são pacientes que às vezes têm anos com linfoma e a gente não consegue fazer o diagnóstico, e consequentemente não vai tratar. Baixa chance de cura e muitos evoluem para cuidado paliativo, tratamento paliativo, porque pensando principalmente na qualidade de vida do paciente. Esses dias eu falei cuidado paliativo, mas é uma coisa assim, cuidado paliativo, eu tive uma aula esses dias muito interessante, justamente isso. Qualquer doença ameaçadora de vida, cuidado paliativo tem que estar junto. A gente tem que ter esse, né, porque a qualquer momento você pode ter realmente uma doença que infelizmente tem uma forte possibilidade de
cura, e aí você fica só com medicações. Mas o cuidado paliativo, ele engloba tudo, não é só tratamento medicamentoso, né? Então é uma coisa que qualquer doença ameaçadora de vida, principalmente os cânceres, a gente tem que entrar com cuidado paliativo. E aí, linfoma difuso de grandes células B. Esse é o mais comum dos linfomas. E ele é agressivo, tá? É o linfoma não Hodgkin mais comum, mais frequente. Ele é agressivo também, ele é muito agressivo. Geralmente ele é dos pacientes adultos, de 40 a 70 anos. É um crescimento muito rápido, pode levar a uma doença disseminada, tá? E ele tem uma chance de cura bem pouca. Responde muito bem a quimioterapia, tá? Esse aqui já é um linfoma, todos eu estou falando de linfoma, tipo de linfoma não Hodgkin, tá, gente? Ele é um linfoma muito comum na criança, tá? Ele é altamente agressivo, muito agressivo, é aquilo que eu falei. Ele triplica de tamanho de um tipo para o outro, né? Ele tem muita associação com o EBV, com o Epstein-Barr, com a mononucleose, tá? E ele pode evoluir para uma leucemia. Ele é tão agressivo que rapidamente ele pode evoluir para uma leucemia infiltrar a medula óssea, né? É o segundo linfoma mais comum associado a HIV positivo. Né? Então ele tem 2 vírus aí que podem ser fatores de risco para ele, o Epstein-Barr e o HIV. É essa célulazinha aqui, tipo que a gente chama de célula estrelada, é como se fosse uma estrelinha, não sei se eu estou forçando um pouquinho a barra, mas olha só a quantidade de células, gente. É muita célula, isso é muita célula, tá? Não é só essa célula que é do Burkitt, não. Todas essas células. É uma proliferação celular absurda. O Burkitt é muito agressivo. Né? Tem chance de cura boa? Boa. Muito boa. O Burkitt, ele, né, eu vou falar sobre ele também em emergência oncomatológica, mas ele, como ele é um tumor muito agressivo, ele pode levar a muitas emergências oncomatológicas. Mas ele responde rapidamente à quimioterapia. Né? Eu tive uma paciente uma vez, ela chegou, ela tinha uma massa abdominal, ela tinha, a gente fez a biópsia, era uma suspeita de, ela chegou pra gente assim, no hospital, como uma suspeita de apendicite. E aí, operaram como fosse o apendicite. E, na verdade, viram que ali a imagem não era. Ela tinha um comprometimento do apêndice, mas aí tiraram o apêndice, mas tiraram o tumor, mandaram para análise, e aí chegou para mim como sendo um linfoma de Burkitt. Ela tinha comprometimento renal, né? Então ela tinha metástase, tá? E aí a gente começou o tratamento rápido, porque de cara na congelação a gente viu que podia ser um Burkitt, então a gente já começou, mandou material para análise, e antes mesmo de chegar, que ela começou a evoluir muito rápido, grave, a gente já começou o tratamento. A gente começou o tratamento para ela, e nesse início de tratamento ela evoluiu com insuficiência renal, ela evoluiu com insuficiência respiratória, então foi bem pesado, mas ela hoje está curada. Né? E aí a gente no tratamento, ela no primeiro dia de tratamento ela começou com esses quadros, mas deu uma semana ela já era outra criança. Então é muito rápido, ele responde muito bem, por conta dessa quantidade de replicação celular que ele tem. Então a quimioterapia ela age ali, tá? Então a gente tem um prognóstico muito bom para adultos, mas tem alguns casos, claro, que a gente não consegue. O linfoma folicular, ele é o segundo mais frequente. O primeiro, a gente viu, é o linfoma difuso de grandes células, né? O linfoma de Burkitt, ele é mais comum na criança, é o segundo mais comum da criança. O linfoma folicular, ele é mais comum no adulto, ele é o segundo mais comum no adulto, tá? Só que ele aqui, diferente do difuso, ele é mais indolente. Então, você pode ter anos aí com linfoma sem ser diagnosticado. Você pode ter uma linfonomegalia insidiosa, seja um cervical, axilar inguinal, né? Mas ele, às vezes, quando você descobre, ele já está na evolução mais agressiva.
é um paciente que adquiriu isso com 60 anos, mas já está lá, e aí você tem que avaliar os pacientes. O linfoma de Malte é associado à mucosa gástrica, associado a quê? A H. pylori. Então, muitas das vezes, o tratamento do linfoma de Malte é o quê? Erradicação da H. pylori. Tá? Não usa quimioterapia. Tá bom? A micose fungoide já é um linfoma cutâneo, não é um linfoma de linfócito B, de linfócito T, desculpa. Ele é o de linfócito T, ele é o mais frequente e ele também é mais indolente. Ele já é em torno de a idade mais comum de 50 a 60 anos, também mais comum em homem, tá? Ele pode ser localizado, mas pode ser difuso. E ele pode ter infiltração medular, que levando à síndrome de César, que é quando a gente tem uma leucemia da micose fungoide. Tá? Aqui só para vocês verem, né, como é que é a manifestação a gente tem. Né? Mas assim, tudo na medicina é muito raro, né? Esses dias eu peguei uma criança com uma lesão hipocrômica no corpo todo. E aí ela veio, já tinha sido feita uma biópsia pela dermato, e aí veio não podendo excluir a mucosa fungoide. Falei, gente, mas a mucosa fungoide geralmente ela é mais áspera, ela é vermelha, é hipercrômica. Aí liguei para uma dermato especialista mais nessa. Ela falou, não, já, a gente tem umas raridades que podem ser mucosa fungoide mesmo, de lesão hipocrômica. Graças a Deus, minha. Aí eu fiz uma nova biópsia, mandei para imuno, e aí a gente tem outro tipo de linfoma, que é o linfoma linfoblástico. Esse é o mais comum da criança, tá? Ele também é muito agressivo, ele também responde muito bem à quimioterapia, né? Então, ele pode ser tanto de linfócito B quanto de linfócito T. Ele é mais comum no homem também, né? E esse tem uma característica de que manifestação mediastinal, tem massa mediastinal e uma outra coisa, ele infiltra o sistema nervoso. Ele tem uma característica diferente dos outros, tá? Que ele tem uma possibilidade maior de infiltrar o sistema nervoso. E com isso, levar a sintomas de manifestação. Convulsão, cefaleia, sinal de hipertensão intracraniana, né? Enfim, ele pode levar a síndrome de cava superior por conta de comprometimento de mediastino, tá? Pode ter derrame pleural, ter derrame pericárdico. Então ele é altamente agressivo, ele é muito agressivo. Mas ele também tem muita chance de cura porque ele responde a química. Né? Então o linfoma mais comum no adulto é qual? O linfoma difuso de grandes células. E o linfoma mais comum na infância é o linfoma linfoblástico. Tá? Ele pode sim, tanto é que ele é tão agressivo que a gente trata como se ele fosse uma leucemia. Ele é diferente, tá? Então, não importa se ele tem metástase, se ele não tem, a gente trata ele como se fosse uma leucemia. Ele é bem agressivo, porque o tratamento da leucemia é infinitamente mais agressivo do que o tratamento de linfoma. O tratamento de linfoma dura, vamos colocar 1 ano. O tratamento de leucemia dura 2 anos e meio. É diferente. A gente tem um linfoma de célula T do adulto, que está muito associado ao HTLV1, né? Tem um prognóstico muito ruim, porque não responde a química, né? Ele é um linfoma mais indolente também, e ele tem essas coisinhas na célula que a gente vê como se fosse um trevinho aqui, ó. Tá vendo? Essa folhinha de trevo. É uma célula que a gente vê. Tá vendo? Você vê as células, são células maiores, né? Diferente do Burkitt, lembra do Burkitt, que você vê aquela coisa muito pequenininha, aquele agrupamento? Enfim, e aí para tratamento a gente avalia, né? Depende do tipo de linfoma, não Hodgkin. É um linfoma linfoblástico, né? A gente consegue fazer um diagnóstico mais comum, é mais rápido, desculpa, e com isso a gente tem uma chance de cura maior. Quimioterapia, tá? É um linfoma, por exemplo, é um linfoma de Malte, a gente consegue fazer um tratamento específico, diferente, né? Então, assim, quando a gente tem um linfoma folicular, é um linfoma mais indolente. A gente tem que ver, né? Responde mal à quimioterapia,
paciente vai aguentar? Então isso tudo influencia, tá? Então com isso a gente tem os linfomas indolentes, a gente consegue fazer um diagnóstico mais tardio e infelizmente o tratamento não é tão eficaz com quimioterapia. E aí você vai muito para de objetivo paliativo de melhor qualidade de vida. Os agressivos, por incrível que pareça, eles são mais agressivos, mas você consegue fazer um diagnóstico mais precoce e eles respondem muito melhor à quimioterapia, tá? Como eu falei, né, a gente tem como tratamento as quimioterapias, alguns a gente usa a radioterapia, mas o linfoma de Hodgkin ele consegue ser melhor responder a rádio do que o linfoma não Hodgkin, tá? A gente também tem as imunoterapias aí, né? Principalmente os indolentes, hoje a gente consegue ter uma imunoterapia oral, né? Você consegue comprometer menos a qualidade de vida do paciente. Então, só que o problema é custo. Tem também o transplante autólogo e tem a conduta só expectante, né? Dependendo do estado clínico do paciente, dependendo do diagnóstico desse tumor, desse linfoma, tá? Eita, Glória. Menos um. Mais um.